No telão, tema desta manhã, nossa série de mensagens, o deserto não é o meu lugar, parte 5. Comece declarando aí, vamos do seu lugar, o deserto não é o meu lugar. De novo, o deserto não é o meu lugar. Agora olha o irmão que está aí, à sua direita, à sua esquerda, o deserto não é o seu lugar. Temos que deixar isso muito claro. Muito bem. Diz a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Cumprirá ou não? Cumprirá, sim. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, estamos nós aqui, Jesus, tão gratos a Ti, Jesus, tão gratos pela Tua obra entre nós, em nós, Jesus, nesta igreja, nas nossas famílias, na família espiritual. Obrigada por tudo que já vimos hoje, ouvimos, Pai. Pelo que participamos, Pai. Obrigada pelo banquete espiritual que Tu preparas para nós a cada encontro, Jesus. E nesta hora, ainda neste banquete, Pai, nós seremos muito bem alimentados, Pai. Alimentados pela sã doutrina, pela palavra genuína da graça de Deus. Então, Pai, nos abrimos para receber e levamos agora os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo, dizendo: fala, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque a tua serva ouve, porque o deserto não é o nosso lugar e nós estamos sendo preparados para o mais que suficiente, para vivermos e fixarmos a nossa vida na nossa Canaã, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Amém. Muito obrigada, Tiago. Graças a Deus por sua vida. Amados irmãos em Cristo, família bendita do Senhor, filhos de Deus, eleitos, escolhidos, predestinados, honrados, fortalecidos, consolados, edificados sobre a rocha eterna, Jesus Cristo, vitoriosos sempre, conduzidos em triunfo, felizes porque são de Cristo. Amém. O que Deus quer nos fazer, nos falar, nos fazer compreender? Deus continua preparando este povo. Deus continua preparando as pessoas que estão crescendo na graça e no conhecimento para o mais que suficiente. Por quê? Porque no Egito, e o Egito representa o mundo que jaz no maligno, o império das trevas, onde um dia nós também estivemos. Lá no Egito, nós vivemos o estágio do insuficiente. Depois da saída do Egito, nós temos que necessariamente passar pelo deserto. Para chegar a Canaã, sempre há uma passagem pelo deserto. E na travessia do deserto, nós vivemos apenas com o suficiente. E somente na nossa Canaã é que nós viveremos no estágio do mais que suficiente. Diga, mais que suficiente. Muito bem. Então, vamos lembrar que depois da saída do Egito, o próprio Deus, o soberano Senhor, ele traçou o caminho para que o seu povo atravessasse um deserto. Deus assim designou. Essa longa jornada até a terra prometida, ela tinha uma razão de ser. Tinha um propósito nos planos do Todo-Poderoso. E não adiantava o povo de Deus tentar pular esse deserto ou desistir dessa travessia. Não podia. Então, o que são desertos? Para que servem os desertos? Desertos são feitos para atravessar. Então, este é o primeiro ponto, não é? Nós não podemos parar e nem fugir dos desertos. Mas a pergunta que não quer calar é: por que Deus queria o seu povo amado
enfrentando um deserto? Porque Deus queria libertar o povo da escravidão do Egito e fazê-lo atravessar um deserto. Por que Deus não os colocou direto em Canaã? Isto é muito sério. Isto é uma pergunta que todos nós temos lá dentro. Então, amado, aqui cabe uma outra pergunta que vai responder a primeira. Você sabe o motivo pelo qual toda promessa demora? Nós queremos tudo para ontem. Mas qual o motivo porque toda promessa de Deus demora um tempo? Exatamente porque nós devemos nos preparar para recebê-la. E por que só podemos receber a promessa de Deus quando nós estamos preparados? Para que a gente não venha a estragar tudo por conta do nosso despreparo. Deus não quer que a sua promessa se transforme em maldição na vida dos seus filhos. Por isso é necessário que haja preparação. Então, desertos preparam para as bênçãos. Amém? Ou melhor dizendo, desertos preparam a gente para quando a bênção chegar, a gente não estragar a bênção. Não tornar a bênção em coisas malditas. Vamos entender melhor isso. Talvez você reclame por enfrentar um deserto emocional. Mas será que você está preparado para viver um relacionamento a dois? Será que você já aprendeu a ter a paciência necessária para manter um relacionamento por toda uma vida? Você já pensou em acordar todos os dias com uma pessoa que é diferente de você? Você saberia dividir a pessoa amada com o seu chamado ministerial, espiritual? Nós conhecemos pessoas que foi só conhecer alguém e largaram tudo. Esqueceram-se do ministério, esqueceram tudo que Deus havia feito em suas vidas. Outras pessoas estavam desempregadas e não faltavam a nenhuma atividade da igreja. Buscavam ao Senhor, estavam em todos os cultos, mas quando conseguiram um emprego, ou abriram o seu próprio negócio, a primeira coisa que fizeram foi deixar toda a vida espiritual para trás. Como é que Deus pode continuar abençoando financeiramente pessoas que agem assim? Essas pessoas fizeram a bênção virar tropeço, virar escândalo, virar maldição. Existem pessoas que Deus prospera e elas vão correndo servir a carne. Pessoas que Deus engrandeceu tanto e elas caíram porque não amadureceram no deserto. Nós temos estudado bastante sobre o objetivo de existirem desertos na vida do povo de Deus. E eu quero hoje ainda fazer alguns esclarecimentos bíblicos sobre o deserto, porque certamente há pessoas aqui nos ouvindo pela internet que estão no deserto. Então, ponto número 1 de hoje. Deserto é um lugar de direção de Deus. Nós precisamos ter isso muito claro. Durante todo o percurso no deserto, a Bíblia diz que uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite guiavam o povo, mostrando o caminho a ser seguido. Ou seja, o Senhor é a nossa bússola no deserto. Ele é o nosso norte, Ele é a nossa direção. E nele nós temos a certeza de que sempre seremos conduzidos pelo deserto de forma a chegar à terra prometida. Muitas vezes nós não entendemos algumas coisas. Nós ficamos procurando respostas, por que disso, por que daquilo. Mas nós podemos contar com a direção de Deus nos momentos mais difíceis e sombrios que nós passamos. Lembre-se de que no deserto, mesmo que não pareça, Deus sempre está por perto.
Êxodo 13, versículo 22 diz: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A presença de Deus sempre está conosco e em nós, porque é o novo pacto, quando estamos atravessando desertos. Amém? Então, passando pelo deserto, com Deus, logicamente, nós tiramos força de onde não existe força. E com Deus nós conseguimos avançar. Mas o Senhor, Ele não quer que nós nos acostumemos com o deserto. Porque o deserto não é o nosso lugar. O deserto é apenas um lugar de passagem. Não é um lugar para fixarmos residência definitiva. Amém? Muitas vezes, vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes você pensa que está sendo perseguido no trabalho. Você pensa que nesse momento Deus não está nem aí para você. Claro que Deus está aí. Claro. Ele sabe todas as coisas. Mas Ele permite esse desconforto para que você seja levado, por exemplo, a estudar mais. Para quê? Para gerar crescimento na sua vida. Para fazer você procurar uma porta melhor de emprego, onde você será reconhecido e ganhará mais. Então, amados, Deus está no controle absoluto de todas as coisas, mesmo que a gente não entenda. Nós passamos pelo deserto porque Deus nos quer como cabeça e não como cauda. Se Deus não permitisse desconforto em nossa vida, alguns de nós não chegaríamos aonde chegamos hoje. Nós só estamos onde estamos porque algum desconforto foi gerado em algum momento da nossa vida. E esse desconforto nos levou para alguma coisa diferente, a fazer algo novo, a procurar uma alternativa. Era Deus em tudo isso. Ponto número 2. Deserto é um lugar de livramento. Então nós já vimos que deserto é um lugar onde Deus guia. E deserto é um lugar de livramento. Êxodo 14, 13 e 14 diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Versículo 14: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, meu irmão, Deus está com você, minha irmã. Você não precisa sentir medo ou sair gritando por onde você passa. A situação vem à sua vida durante o deserto para que Deus mostre o seu livramento. Deus permitiu aquela situação lá atrás para destruir de uma vez por todas os inimigos de Israel. E assim será com você. Receba a promessa de Deuteronômio 28, 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, sairão sim contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Receba esta palavra, isto é livramento no deserto. Ponto 3. O deserto é um lugar de milagres. Tem pessoas que estão pelo deserto, estão tão, desanimadas, tão cansadas do deserto, que elas precisam ser incentivadas a crer, estimuladas a crer que esse deserto é um lugar onde Deus está guiando os passos, é um lugar de livramento e é um lugar de milagres. Êxodo 14, 15 e 16. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem por meio do mar em seco. Isso se chama milagre. Deserto é um lugar para marchar e não para ficar paralisado. Não é lugar para murmurar ou reclamar, mas é um lugar de prosseguir para o alvo. Prosseguir para algo que está colocado por Deus adiante. Porque Deus está com você e Ele lhe fará ver grandes milagres acontecendo nessa jornada. Creia. O milagre é para aquele que marcha,
é para aquele que vai até o fim no deserto. Amém? Então diga, você está entendendo, eu estou aqui fazendo um repasse e colocando algumas coisas a mais. Diga com fé. Ainda que no deserto eu receba a direção de Deus, ainda que no deserto eu veja os livramentos de Deus, ainda que no deserto eu veja os milagres de Deus, o deserto não é o meu lugar. Então você vai ver tudo que você precisa ver e ter e receber de Deus enquanto estiver no deserto. Mas o deserto não é lugar de parada, é lugar de passagem. Ponto número 4. O momento de entrar na terra prometida. Vamos, igreja? Vamos. Após uma jornada de 40 anos pelo deserto, finalmente se descortinava a terra que manava leite e mel. Ali havia sido vencido um longo e difícil tempo de grande aprendizado, experiências. Chegou o grande momento, entrar na terra prometida. Ali estava a terra de todos os sonhos e da realização de todas as promessas de Deus. E como os israelitas, todos nós também temos sonhos, promessas, alvos, objetivos de grande importância para as nossas vidas. E Deus, amados, como fez a Israel, tem empenhado e já consumou na cruz grandes promessas, e Ele deseja que nós alcancemos também a nossa terra prometida. Você recebe? Amém. Josué 1 em diante diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Moisés era o grande líder, mas ele não entrou em Canaã. Isto significa que há pessoas que não entram. Mas a promessa foi feita. Para ele levar o... Mas a quem muito é dado, muito é cobrado, requerido. Moisés, não é o tema de hoje, mas só para você entender por que ele não entrou. Ele, como grande líder, pisou na bola com Deus. Se insurgiu, desobedeceu uma ordem de Deus. E Deus disse: você fica. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol verá o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Em Canaã é assim. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Vamos atravessar o Jordão? Vamos? Amém. Ponto número 5. Jordão. Imagens do Jordão. Estamos à beira do Jordão. Estou falando aqui dentro do estudo.
Cada um pode estar antes, pode estar depois. Vamos entender o que é isso. Aqui nós temos algumas imagens. Você está vendo lá, volta para mim um pouquinho. O deserto. Para quem estudou e viu as imagens do oásis, você já sabe agora que onde há água, há vegetação. Então, as margens do Jordão já tinha lá vegetação, né? E o rio estava ali para ser atravessado. Vamos lá, mais imagens. É um rio muito caudaloso. Caudaloso. É um rio que, na época da travessia, era a época da cega, então ele transborda nas suas margens. Ele estava maior, ele estava encharcadão, a correnteza era grande. Você já vê, olha, vegetação à outra margem. Vamos lá, continuando. Olha isso, que coisa linda, eles iriam atravessar. A vegetação já mostra que a terra prometida está do outro lado. Ai, que delícia! Mas a correnteza continua sendo forte e um desafio muito grande. Que mais? Esta aí é a largura do rio, onde eles fizeram a travessia. É bastante largo o rio. Hoje você, quando vai a Israel, visita alguns vão visitar o Rio Jordão e vê lá um negocinho fininho, as coisas se modificaram, logicamente, e também eles levam aonde é possível de fazer batismos. Onde é raso, onde tem bancos de areia, que é para as pessoas ali, os peregrinos, imitarem o Cristo carne. Bom, vamos passar para outra coisa, que isso não nos interessa. O que é isso, bispa? Isso aqui é a abertura do rio, não é o Mar Vermelho. É para você lembrar que o Rio Jordão se abriu como se abriram as águas do Mar Vermelho, ok? E o povo também passou a seco. Muito bem. E a nossa passagem pelo Rio Jordão? Ela também está prevista por Deus, preparada por Deus, determinada por Deus e deve acontecer após o tempo de deserto. Vamos ver Josué 3, 1 a 7, que diz: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, Sitim era um acampamento no deserto, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial. Os oficiais, hein? Olha aqui, tinha líderes, avisando, contando, sendo a boca de Josué. E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. O povo deveria dar um intervalo de 1 quilômetro, mais ou menos, 900 e poucos metros da arca com os sacerdotes lá na frente. Eles tinham que visualizar o caminho e os sacerdotes sinalizariam por onde eles haveriam de passar, ok? Não vos chegareis à arca, a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Repito o que eu disse quinta-feira. Aqueles que vão caminhar, sair do deserto, vão ter experiências que nunca tiveram antes. O que Deus tem para nós, amados, é algo que nós ainda não passamos, é algo que nós não vivenciamos. Não ache que você já viu tudo da parte de Deus. Você e eu não vimos praticamente nada. O que Deus está para fazer é sempre muito maior do que Ele já fez e manifestou na nossa vida. Então, se você vem vindo num deserto, se você está à margem do Jordão, se você está atravessando o Jordão, tenha esta disposição de fé no seu coração. O que está do lado de lá, o que está preparado para acontecer, é coisa que você ainda não viu, não experimentou, não vivenciou, não passou, não tem noção do que seja, é o que Deus tem preparado para você. Amém? Tem algo grande esperando você. Já está lá, já está pronto, já foi consumado na cruz. Contudo, versículo 5, disse Josué ao povo: santificai-vos. Aqui tem uma ordem, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que o Senhor faria? Abriria o Jordão. Amém? Então, para se abrir o rio, tem que haver segredo! Para atravessar o Jordão, só com santificação. Senão fica ali na margem. Só passa se houver santificação.
E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Versículo 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje. Marque, porque quando o Senhor fala hoje, é hoje desses marcos da nossa vida. É o hoje de quando nós tomamos uma atitude, de quando nós entendemos onde nós estamos com o Senhor. De onde está a nossa vida espiritual. Hoje começarei a engrandecer-te. Quer dizer que até então, tudo que eles tinham visto, todos os milagres operados, toda a provisão que tinha chegado, ainda não era o que Deus tinha para eles de grande. O Senhor diz: o grande mesmo está quando vocês vão atravessar esse Jordão. Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém? Então, o Jordão é um dos lugares, eu expliquei aqui, mais baixos da terra. O rio situa-se num vale que em algumas partes chega a 800 metros abaixo do nível do mar. E para alcançar a terra de Canaã, os filhos de Israel tiveram que descer até as margens do Jordão para atravessá-lo. Descer num deserto, vocês imaginem, deserto, areia, seco. Descer quase 1 quilômetro para chegar à margem do Jordão e poder atravessá-lo. O que significa o Jordão? O Jordão significa os últimos obstáculos da vida antes da conquista do mais que suficiente. Então, se você tem que conquistar o mais que suficiente e Deus quer te levar para lá, ouça, haverá um Jordão. E esse Jordão, as margens são lá embaixo, expliquei aqui quinta-feira. Deus exige que os filhos desçam. O que é isso? Se humilhem, que se anulem, que os filhos subjuguem a carne, para poder, isso é santificação, para poder atravessar o Jordão. Amém? Então, coloque ali a frase para a gente entender melhor. Para os israelitas, o rio Jordão representava uma fronteira. Era uma barreira que existia entre eles, do lado de cá, e a vida e a terra para onde Deus os estava chamando. Era algo que eles tinham que atravessar a fim de ter o futuro que Deus havia prometido. O que Deus prometeu para você, de grande, está depois do Jordão. Se não atravessar, só vê o suficiente, que é o que Deus tem para o deserto. Josué 3, 12 a 16. Tomai, pois, agora 12 homens das 12 tribos, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Versículo 16. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. O povo, amados, teria que estar santificado para esse evento. É interessante a gente perceber que era tempo da cega, da colheita dos primeiros frutos do lado de lá. Que só do lado de lá é que tinha frutos, que já era a terra prometida. Por isso as ribanceiras do Jordão estavam transbordantes, o rio estava bem cheio. E assim que os sacerdotes passaram a seco com a arca, todo o povo de Israel passou a seco também. Era mais um milagre poderoso do Senhor diante do povo. Então, preste atenção, porque mesmo havendo semelhanças entre as passagens do Mar Vermelho e a do Rio Jordão, algumas diferenças são importantes observar. Vamos ver 4 diferenças. Uma, na saída do Egito, o povo precisou sair às pressas. Vocês se lembram da passagem? Vamos. Olha, fecha as portas, passa o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, faz a Páscoa lá dentro, come porque o anjo da morte vai passar, e logo cedo pega as trouxas, pega as malas, e corre, sai. O povo teve que sair correndo.
O que acontece lá no Jordão? Vamos no 2. Na passagem do Rio Jordão, o povo não atravessou nada com pressa, mas esperou 3 dias completos. Eles não estavam fugindo. Eles não estavam sendo libertos. Eles já tinham sido libertos do Egito. Eles tinham que estar preparados. E a santificação necessária não é às pressas que ela se dá. A santificação se dá devagar na vida de uma pessoa. É um preparo. Terceira diferença. Na saída do Egito, não encontramos nenhuma ordenança de santificação. O Senhor não falou, vamos sair todo mundo santo. Até porque o Egito significa o quê? A velha natureza. A morte em pecados e delitos. O Senhor não nos chegou lá no mundo para nos chamar para a salvação e disse, precisa ser santo. Não, não tem condição. A gente é trazido por Jesus como nós estamos, do jeito que nós somos, e depois Ele nos santifica. Amém? Então não havia na saída do Egito nada de ordem de se santificar, de ser bonzinho, de ser certinho. Tinha que obedecer aquele ritual da saída do Egito. Amém? E na passagem do Jordão? Na passagem do Rio Jordão, o povo recebeu ordem para santificar-se. Então, vamos ver o que significa tudo isso. Põe para mim a frase. A travessia do Mar Vermelho marcou a saída do Egito. O que é isso? É a figura da conversão das trevas para a maravilhosa luz em Cristo. A travessia do Jordão marca a transformação de uma mente carnal para uma mente espiritual. De uma postura inconstante, que era aquela postura do deserto, alimentando-se do maná desértico e da água, para uma postura fiel e pronta a batalhar na fé, alimentando-se dos primeiros frutos da terra, que estavam do lado de lá. Os irmãos estão entendendo a diferença? Qual é o seu Rio Jordão hoje? Onde é que Deus está pedindo que você dê um passo de fé? Que você põe esse pé na água e ela vai se abrir. Cada um de nós enfrenta um Jordão, um obstáculo que nos impede de viver a vida que Deus reservou para nós. Mas a travessia do Jordão é inevitável. Diga para o irmão que está ao seu lado, a travessia do Jordão é inevitável. Ponto 6. Mesmo que você não saiba do que se trata, diga, uhul! Você realmente não sabe do que se trata. Gilgal. Sabe o que significa Gilgal? Primeira coisa, que já se está do outro lado da onde? Do Jordão. Acabou o deserto! Tem gente que demora a acreditar. Então eu quero colocar aqui no telão imagens de Gilgal. Vamos colocar. Bispa, peraí, amado. Acabou de passar. Você vai ver o que é Gilgal, tá? É um lugar de pedras. Mas pode ver que o chão já tem verdinho. Verdinho. Já tem relva. Não, volta lá. Tem árvore, tem coqueiro. Agora vai começar a mudar a paisagem. Vamos lá, põe o mapa, por favor. Olha. Esse azul é o rio. Do lado de cá, do lado de lá, você sabe o que ficou para cá, né? Para cá ficou o deserto, para lá está Gilgal. Só para a gente entender, Gilgal tem mais ou menos 2 quilômetros de distância de Jericó. Sabe o que significa isso? Que para eles depois irem possuindo a terra toda, eles vão ter que desapossar quem estava lá e que não era dono da terra. Aí, e a primeira guerra é com Jericó, você sabe os muros, mas isso já está depois. As batalhas começam agora em outro nível, agora é sai daí porque isso me pertence. Isso aí é meu, porque eu tenho direito ao mais do que suficiente. E você é ímpio e está no lugar que Deus deu para mim. Mas vamos para Gilgal primeiro entender as coisas. Vamos lá, tem mais. Olha, em Gilgal tem agricultura, tem bichinhos, tem ovelhas.
Tem relva, tem pasto. Começamos a entender Gilgal. Vamos lá. Tem árvore, tem estações. Por que eu coloquei essa árvore assim? Porque no deserto não tem estação. Inverno, verão, primavera, outono, não tem nada. Mas aqui tem. Aqui vai ter inverno, vai ter verão, vai ter primavera, vai ter outono, tá? Mas, vamos lá. Tem água, tem... Não tem mais, acabou. Vamos colocar um mapa. Mapa. Vamos ver se todo mundo consegue visualizar o mapa. Egito. Lugar de trevas, escravidão. Esse é o mapa de lá de trás, tá? Esse mapa hoje tem outros nomes, outras divisões. Mas esse é o mapa antigo, da travessia. Então, trevas significa o tempo no Egito. O que é esse grandão aqui? Inconstância é o deserto. É quando o homem não é mais natural, aqui ele já é um homem espiritual, mas ele ainda vive na carne. Então ele tem inconstância. Ele murmura, ele duvida, um dia ele crê, um dia ele não crê, um dia ele está forte, um dia ele está fraco, um dia ele reclama que só tem maná, um dia ele reclama que, acho que o Egito era melhor. Enfim, é o período do deserto. Essa linha tracejada, pretinha, é o caminho deles. Vai para lá, desce. Mas, meu amado, Canaã está lá em cima. Desceram, subiram, foram para lá. Chegaram em Berseba. Meu Deus, estava chegando lá. Desceram de novo, vieram aqui para baixo. Depois fizeram um caminho redondo aqui, uma barriga. Foram para Edom, subiram, passaram de Canaã. Depois, lá em cima, vocês estão vendo Gilgal? Tem Ai e tem Gilgal. E lá em cima, a última palavra lá é Rio Jordão. Eles foram lá em cima, a travessia do Jordão foi lá. Deu para entender? Então, eles atravessaram na direção, aquele azulzinho é o rio, na direção de Gilgal. O primeiro lugar que eles chegaram, depois de atravessar o Jordão, foi Gilgal. Então, vamos entender o que é Gilgal. Gilgal quer dizer círculo de pedras. Um lugar que, além de ter um solo de pedras, também foi erigido o primeiro altar depois de saírem do deserto. Primeiro altar na terra prometida foi erigido com pedras do rio Jordão. Deu para entender? Amém? Foi o lugar onde pela primeira vez acamparam os israelitas, depois de terem atravessado o rio. Em Gilgal, foram levantadas as 12 pedras que tinham sido tiradas do rio. Deus deu uma ordem, peguem 12 pedras e isso vai servir de memorial. E em Gilgal foram circuncidados aqueles que tinham nascido no deserto, porque no deserto ninguém foi circuncidado. Era um local inóspito e a circuncisão exigia algumas condições. Então, chegar em Gilgal já teve circuncisão. O que é isso? Limpeza. Representa no novo pacto o novo nascimento, deixar a sujeira para trás, ok? Em Gilgal, pela primeira vez, se celebrou a Páscoa na terra de Canaã. E no mesmo lugar, permaneceu o acampamento dos nossos irmãos durante todo o período inicial da conquista da terra. Então, tudo que eles iam conquistar, eles estavam ali em Gilgal e saíam dali. Ok? Nesse mesmo lugar, ele foi transformado ali no principal centro estratégico de operações militares utilizado por Josué durante as campanhas da conquista de Canaã. Então ali era o quartel-general para eles se revigorarem, fazerem as estratégias, se armarem, se prepararem e depois irem fazer o quê? Conquistar, alcançar e ter o domínio de toda a terra que o Senhor tinha dado para eles. Josué 4, vamos ler, isto na passagem de 19 a 24. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna,
em Gilgal, daí o nome. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então, quem passa o Jordão e chega na terra prometida, chega primeiro em Gilgal. E você vai entender o que acontece espiritualmente em Gilgal. Mas uma coisa você tem que saber: em Gilgal, todo mundo vai ver o seu testemunho. Em Gilgal, é algo tão grande. O bispo Fê falou duas coisas que eu iria falar na mensagem, entre tantas aqui maravilhosas, na ministração. Ele disse que nós não somos cauda, o Senhor nos quer por cabeça. É em Gilgal que nós começamos a ser vistos como cabeça. Outra coisa importante é que é em Gilgal, amados, que a obra tal vai acontecer, que se contada não vão acreditar, as pessoas vão ter que verificar. Amém? Então, vá recebendo que tudo isso é para você. O que significa Gilgal? Vamos lá. 1. Gilgal significa uma nova realidade. Então, depois do Jordão, tem uma nova realidade. Se é nova, você não conhece, nem eu. O opróbrio do Egito já havia ficado para trás. O sofrimento do deserto tinha sido vencido. E o Jordão já havia sido transposto. Então, uma nova realidade surgiu na vida dos filhos de Israel. Agora, é um novo começo. Uma nova vida. Deus disse a Josué em Josué 5:9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje, agora é Gilgal, hoje, removi de vós o opróbrio do Egito. Se sobrou alguma coisa do mundo, em Gilgal isso fica removido, isso está removido. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até ao dia de hoje. Amém? Então, Gilgal significa uma nova realidade. 2. Gilgal significa um novo motivo para celebração. No deserto não havia celebração, não havia motivo para celebrar. A concretização da promessa de Deus levou o povo a erigir um altar. Houve circuncisão e a celebração da Páscoa. O maná cessou. Não havia mais a necessidade do suficiente, porque eles já podiam apanhar os frutos da terra. Amém? A arca passou a pernoitar após circular a cidade de Jericó. Gilgal tornou-se o quartel-general de Israel para todas as conquistas. E ali começa a distribuição da terra. Deus começa a dizer: isso é teu, isso é teu, isso é da tua família, isso é da tua tribo, isso é teu. Então preste bastante atenção em Gilgal. Amém? 3. Gilgal significa um lugar histórico. No futuro, depois desse começo, da posse de Canaã, Gilgal se tornou um dos lugares históricos de Israel. Gilgal foi, por exemplo, onde Samuel julgou Israel, o profeta Samuel. Gilgal foi onde Saul foi proclamado rei. Gilgal também foi onde Davi foi restaurado após a rebelião de Absalão. Então, Gilgal aconteceu muita coisa importante. Gilgal foi onde Elias foi levado no carro de fogo. Então, Gilgal é um lugar de coisas novas. Receba! Ponto 4. Gilgal significa um memorial de vitórias. Deus ordenou ao povo que se preparasse para um tempo novo, um viver diferente. Eu estou aqui preparando você para um viver diferente, meu amado. Não se inicia um tempo novo no casamento, no relacionamento familiar, na vida espiritual, no ministério, se não estivermos dispostos a trilhar um caminho diferente, a conquistar nossos sonhos, apropriando-nos das promessas todas de Deus.
Existe um lugar de renovação, existe um lugar de colheitas e de abundância de Deus. Mas antes, nós devemos ter consciência de que o Egito, o deserto e o Jordão devem ficar para trás de nós. Amém? O que é isso? Tem que mudar a cabeça. Não pode carregar a mentalidade do Egito, nem a mentalidade do deserto e nem a mentalidade do Jordão. Nós devemos, com persistência, fazer o nosso esforço para alcançar a terra prometida. Ponto 7, para encerrarmos, em Gilgal aprendemos lições maravilhosas. O que nós vamos aprender em Gilgal? E eu vou destrinchar tudo isso na próxima quinta-feira. Em Gilgal aprendemos lições maravilhosas. Primeira lição, em Gilgal aprendemos que Deus quer nos fazer livres dos fardos pesados do Egito, do sofrimento humilhante do deserto, do desnível acentuado do Jordão. Gilgal é liberdade. Amém? Com o Senhor nós podemos superar alguns fracassos ministeriais, nós podemos superar uma vida espiritual sem motivação e até mesmo uma vida familiar sem sucesso. 2, segunda lição. Em Gilgal aprendemos que Deus age à medida que avançamos rumo às suas promessas, fazendo a sua vontade incondicionalmente, crendo em sua palavra empenhada a nós. Terceira lição em Gilgal. Em Gilgal aprendemos que devemos quebrar nossa resistência e oposição, abandonar tudo que nos escraviza em favor de uma obra maior que Deus quer realizar através de nós. Então não permita que nada lhe impeça de conquistar a bênção do Senhor. Amém? Olha, amado, eu encerro lhe dizendo, abandone a saudade do Egito. Livre-se da murmuração e da rebeldia do deserto. Abandone a obstinação de resistir à ação de Deus. E deixe de lado a insegurança e a incerteza do Jordão. E vá para Gilgal. Gilgal já é Canaã. Já é o começo das novas conquistas. Gilgal é lugar de deixar para trás tudo que nos causou vergonha, tristeza, tudo que desmereceu a nossa pessoa. Em Gilgal nós amadurecemos, em Gilgal nós crescemos, nós tomamos consciência de que nós passaremos por luta, sim, mas nós venceremos à medida que nós assumirmos uma postura madura de não sermos mais meninos. Em Gilgal não cabe carne, em Gilgal não cabe criancice, em Gilgal não cabe infantilidade, mimimi, em Gilgal não cabe mais falta de santidade. Amém? Gilgal é onde está o altar de Deus. O primeiro altar da terra prometida foi feito em Gilgal. E o que é o altar de Deus? O altar de Deus é o lugar da sua e da minha bênção. O altar de Deus é o lugar da sua ligação com Deus e da minha e da nossa intimidade com Deus. O altar de Deus é o lugar da realização dos seus sonhos. Então, busque a renovação dos seus dons. Busque a renovação do seu ministério, porque, põe lá, Gilgal é também o lugar do recomeço com Deus. Um recomeço sem nada de deserto, nada de Egito, nada de Jordão. É um lugar onde as grandes e maiores conquistas, na verdade a obra tal, começa em Gilgal. Vamos todos ficar de pé? Nós vamos orar. Espiritualmente, onde você está? Se alguém se identificou com o Egito, como é que eu saio disso? Você tem que receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Dependendo só dele. E imediatamente você é liberto do Egito. Dá para pular o deserto? Não dá não. Mas é no deserto que você se torna a pessoa que Deus quer que você se torne. Mas dá para se livrar dele? Não. Dá para andar rápido. Porque no deserto o Senhor quer que o seu povo marche. Não é para parar, é para marchar. Talvez você esteja na margem do Jordão. Ah, até refresco.
a vegetação, mas não é a terra prometida. E você diz, atravessar vai dar muito trabalho. Vai. Mas o Senhor quer que você confie, porque o trabalho não é seu, é dele. Ele vai abrir esse rio. E você vai ver novamente o milagre do Senhor. Pode ser que você esteja chegando a Gilgal. Glória a Deus por isso. Gilgal é o começo das grandes bênçãos. E é o recomeço com Deus. Recomeço é recomeço, é tudo novo de novo. Isso precisa acontecer na nossa vida pessoal, isso precisa acontecer na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos, isso precisa acontecer na nossa vida ministerial. Isso precisa acontecer em tudo. Pai amado e bendito, Jesus, em Gilgal, o teu povo reconheceu que tu eras verdadeiramente o Deus que promete e cumpre, que fala e faz. Senhor, se alguém aqui ainda está no deserto, eu sei, Pai, que no deserto o Senhor guia os passos, livra e manifesta milagres. E nada falta ao suficiente. Mas eu te peço, Paizinho, acorda esse povo para marchar. Se alguém precisa descer e se humilhar para atravessar o Jordão, que faça isso sem demora, Senhor. Que se negue, se humilhe, Jesus, se prostre diante de Ti. Perdoe, peça perdão, Senhor. Porque para atravessar o Jordão é necessário santificação, Jesus. Como Paulo disse, sem santificação ninguém verá o Senhor agir. Que haja santificação, Senhor, de vida, de atitudes, de comportamentos, de palavras, de testemunho, Jesus. E se alguém, Jesus, já transpôs o Jordão e chegou a Gilgal, ó Deus, agora não é hora de mais lamento, choro, dor, lembrança do Egito, não, Pai. Agora é hora de recomeçar a vida, Pai. Agora é que recomeça, agora é que vem o bom, Pai, o perfeito, o agradável, o melhor de Deus. Ó Jesus, eu te agradeço pela sintonia com os louvores desta manhã, porque nós declaramos aqui no início deste culto que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus que está por vir começa em Gilgal, Jesus. Ó Deus, em Gilgal não há meninos na fé, Pai. Há adultos espirituais. Há pessoas maduras, Pai. Porque só os maduros podem seguir conquistando tudo que Tu tens, Pai. E podem, Jesus, ter já maturidade, constância, estabilidade, para não cair nos mesmos erros, para não ter as atitudes mais do deserto. Então, Jesus, em Gilgal se requer pessoas maduras, santas, irrepreensíveis. Eu oro por cada um desta igreja, Pai. Que receba, Jesus, receba a força, a capacidade, ó Deus, o estímulo para marchar, não importa onde esteja, continuar, andar, avançar, porque o Senhor, o tempo todo, está conosco. Ele nunca nos desamparará e estará conosco até a consumação dos séculos. Tudo está no controle do Senhor. E nós recebemos, Pai, que ninguém vai ficar no deserto. Neste ministério, a seu tempo, todos atravessarão o Jordão e chegarão a Gilgal para um grande recomeço contigo. Assim eu oro e profetizo em o nome de Jesus. E que o teu povo, pela fé, comece a celebrar. Comecem as celebrações, porque é chegado o tempo do mais que suficiente. Em nome de Jesus, amém,
E todos digam amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.